Olá, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, bom dia na paz do Senhor. Estamos aqui de volta para dar continuidade aos estudos dos Evangelhos, uma história 4 dimensões. Hoje, dia 3 de maio de 2020, os professores Stephanie Valadão e eu, pastor Ciro, estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Oremos neste instante. Ó Pai amado, em nome de Jesus eu rogo a sabedoria que vem do alto dos céus ao nosso favor. Derrama da sua graça, da direção do teu Espírito, e que o Senhor possa abrir a nossa mente para compreendermos as verdades da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Agora entraremos na parte 2 da lição 10, João, o Evangelho do Filho de Deus. Relembrando o texto áureo, é uma passagem inesquecível, jamais podemos deixar de lembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O Verbo de Deus como Cordeiro. Uma das revelações neotestamentárias, Novo Testamento, mais profundas acerca do Messias Salvador, saiu dos lábios de João, o Batista. E João, o evangelista, a registrou. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Na antiga aliança, o sacrifício de um cordeiro representava o perdão de pecados. João Batista viu pela fé que Cristo era o Cordeiro de Deus, que levaria embora os pecados dos homens. João 1:29. Ele riscaria definitivamente a cédula que nos era contrária e a cravaria na cruz por meio do seu sacrifício. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vamos ler. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. O Verbo é também o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Atos 8:32, 1 Pedro 1:19, Isaías 53:7. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi santificado por nós. Amém. O Verbo de Deus como Cordeiro. O Cordeiro de Deus substituiu-nos. No livro de Gênesis, lemos que Abraão conduziu seu filho ao Monte Moriá para ser sacrificado, pela fé. Quando Isaac perguntou ao pai onde estaria o cordeiro para o sacrifício, o patriarca respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. No alto do monte, o anjo do Senhor não permitiu que Abraão usasse o cutelo para sacrificar o jovem. Um carneiro apareceu para ser oferecido em seu lugar. Vamos à leitura da palavra. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis capítulo 22, versículo 8. E nos versículos 11 a 13 do capítulo 22, diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse:
não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Aprendemos com esse episódio que, assim como Deus enviou um sacrifício para substituir Isaque no Monte Moriá, Cristo foi nos enviado como Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar no Monte Calvário. Por esta razão, o mesmo João escreveu: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Repetindo agora o versículo, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. O Cordeiro justificou-nos. Na antiga aliança, os cordeiros eram sacrificados para perdão dos pecados. Levíticos capítulo 4 a 32, Números 6, 14. O sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, no entanto, excedeu a este propósito. O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário, não apenas para perdoar os pecados dos homens, mas para torná-los justos diante de Deus. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos, capítulo 13, versículo 39. E em Levíticos 4, 32, encontramos: mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. Todo aquele que crê em seu sacrifício e o recebe como Senhor de sua vida, não será condenado. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 1. O Verbo de Deus, nosso amigo. 5 capítulos do Evangelho de João são dedicados às últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, antes da crucificação. De João capítulo 13, versículo 1 ao 17 até o versículo 26. Nesse discurso, encontramos a seguinte declaração do Mestre: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Esse verso especificamente leva-nos a refletir sobre o fato de Deus ter descido dos céus para habitar entre os homens, ter se feito cordeiro para justificar o pecador, predispondo-se a ser amigo de todos quantos o receberam como Salvador. Um amigo pessoal. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15,15. Em João 15,15, evidentemente, está contido o pensamento de que Cristo não tem prazer na mera obediência servil,
Afinal, amigos de verdade são motivados pelo prazer de fazer o que o relacionamento exige, com vistas à sua manutenção. Obediência é, antes de tudo, uma expressão de fidelidade e de amor. Eis a diferença entre servo e amigo. Servos fazem o que lhes é ordenado, mas com amigos pessoais compartilhamos segredos, planos, projetos e informações confidenciais. Precisamos entender, no entanto, que o status de amigo não exime o cristão da condição de servo. Continuamos sendo servos que têm o privilégio de compartilhar a intimidade com o maior amigo. Um amigo que nos ama. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Nossas ações falam mais altos do que as nossas palavras. Jesus não apenas disse que nos amava, ele provou o seu amor entregando a sua vida por nós. Não se trata de um amor teórico, mas prático e sublime. A palavra grega traduzida por vida nesse texto não é bios, mas alma. Isto nos leva a concluir que Jesus não entregou apenas seu corpo físico na cruz. Ele entregou todo o seu ser. Esta, aliás, é a mais colossal expressão de amor de Deus para com os homens. Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Conclusão desta lição. As verdades reveladas sobre a pessoa de Jesus neste Evangelho enchem-nos de ânimo e esperança. Ao lermos o exclusivo texto registrado por João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está registrado no capítulo 3, versículo 16, podemos visualizar o incalculável amor de Deus dispensado a nós. Nas palavras de Matthew Henry, Jesus Cristo veio para nos salvar por meio do seu perdão, a fim de que não morramos pela sentença da lei. Esse é o Evangelho de fato, as boas novas, o melhor que já veio do céu para a terra. Amém. Deus nos abençoe. Os objetivos desta lição, esperamos que, ao término desse estudo bíblico, os irmãos venham a entender a atuação de Jesus como Filho de Deus na criação, conhecer as formas e as maneiras como o Filho de Deus revelou-se à humanidade e saber como o Filho de Deus relaciona-se com aqueles que nele creem. Vamos aí agora para uma atividade de fixação. O que o texto de João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, assegura-nos? Pronto? Jesus, o Verbo, cuja palavra Logos é igual à palavra, é quem fundamenta toda a Escritura. 1 Pedro 1:11. Que Deus possa nos abençoar e que fica aqui recomendado para os nossos irmãos um subsídio para o estudo, uma leitura diária e que nos leva ao conhecimento da palavra e uma proximidade mais de Deus, porque o próprio Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe e até a próxima aula.